Hoje, mais uma aula de Química, cujos objetos de conhecimento são exercícios sobre concentração de soluções e exercícios sobre diluição. Bom, nós pegamos uma lista de exercício, né, tá lá no AVA, e aí nós vamos resolver a lista até o item 19, porque depois do item 19 tem questões sobre misturas, ok? Por isso que a gente não vai resolver aqui. Bom, primeira questão. Um certo remédio contém 30 gramas de um componente ativo X dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 150 ml de solução. Ao analisar o resultado do exame de laboratório de um paciente, o médico concluiu que o doente precisa de 3 gramas do componente ativo X por dia, dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume do medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir a determinação do médico? Bom, vamos à resolução. Eu posso resolver esse exercício por duas formas, ou aplicando a regra de 3, ou aplicando as fórmulas das concentrações, as expressões das concentrações. Eu vou resolver das duas formas aqui. Então, eu tenho a massa do soluto e o volume da solução. Então, eu vou montar a regra de 3. 30 gramas estão para 150 ml. 3 gramas vai estar para X. Então, massa embaixo de massa, volume embaixo de volume. O volume, então, vai ser 150 vezes 3 sobre 30. Então, X é igual a 15 ml. Como ele quer dividir em 3 doses, então a gente vai dividir esse volume por 3, ok? Bom, se eu quiser resolver aplicando a expressão da concentração, como é que vai ser? A concentração é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Então, nós temos 30, que é a massa do soluto, sobre 150, que é o volume da solução. Nós encontraremos, então, 0,2 gramas por ml. Então, aqui a gente está encontrando cuidado aí com as unidades. Nesse caso, a concentração. Porém, ele mudou a massa para 3 gramas. Então, 0,2, que foi a concentração que nós encontramos, é igual a 3, que é a nova massa, sobre o volume, que é o que ele quer descobrir. Então, o volume vai ser 3 dividido por 0,2, o volume vai ser de 15 ml. Só que, mais uma vez, ele quer dividido em 3 doses, então 5 ml. Resposta alternativa C. Segunda questão. Após o reparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml da solução obtida continha 5 mg de aspartame. Qual a concentração de aspartame no suco preparado? Mais uma vez, vamos resolver das duas formas. Então, ele deu a massa do soluto e deu o volume, 0,058 gramas, e 0,2 vai ser o volume. Nesse caso, eu vou mudar para litros, ok? Por quê? Porque eu vou fazer a relação com o litro ali. Então, em 1 litro, a gente vai ter quanto de massa? Então, vai ser 0,058 dividido por 0,2. A massa vai ser 0,29 gramas. Como ele quer a concentração, a gente encontrou essa massa, vai equivaler à relação aí com 1 litro. Então, a concentração é de 0,29 gramas por litro, ok? Ou, aplicando a fórmula C igual a M1 sobre V, onde M1 é 0,058 e V é igual a 0,2. Então, mais uma vez, temos que transformar 200 ml para litro. E aí, fazendo a continha, 0,29 gramas por litro. Alternativa A. No preparo de solução alvejante de tinturaria, 521,5 gramas de hipoclorito de sódio são dissolvidos em água suficiente para 10 litros de solução. A concentração em mols por litro da solução é. E ele deu a massa molar aí do hipoclorito de sódio, 74,5 gramas por mol. Bom,
Vou resolver novamente com as duas formas, ok? Ele deu a massa, nesse caso 74,5 gramas para 1 mol. E 521 gramas vai ser para x. X então vai ser 521,5 dividido por 74,5. A gente então encontra 7 mols. Só que 7 mols estão para 10 litros. Para 1 litro, eu vou ter quantos mols? 0,7 mols. Então, a concentração em mol por litro é 0,7, ok? Se eu for aplicar a fórmula, a concentração em quantidade de matéria é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução, obrigatoriamente em litros. A concentração em quantidade de matéria vai ser 521,5 dividido por 74,5 vezes 10. A concentração em quantidade de matéria vai ser igual a 0,7 mols por litro. A alternativa C é a resposta. Exercício número 4. Em um balão volumétrico de 500 ml, colocaram-se 9,6 gramas de cloreto de magnésio e completou-se o volume com água destilada. Sabendo-se que o cloreto de magnésio foi totalmente dissolvido, assinale a concentração aproximada do íon magnésio dessa solução. Tem aí uma observação a fazer que ele quer do íon magnésio, ok? Então, quais são os dados do exercício? Cloreto de magnésio é o MgCl2, ele deu a massa do soluto, 9,6 gramas, ele deu o volume da solução, 500 ml, que a gente deve transformar para litros, então 0,5 litros, e a gente vai calcular a massa molar do cloreto de magnésio. O magnésio vale 24, a massa do cloro é 35,5, que eu tenho que multiplicar por 2 por causa do número de átomos ali. Então, 24 mais 71, 95 gramas por mol. Bom, aqui eu vou somente aplicar a fórmula. A partir desse exercício, eu vou aplicar somente a fórmula. A gente sabe que a gente pode resolver de duas formas, ok? Ou pela regra de 3, ou aplicando as fórmulas. Bom, vamos aplicar as fórmulas. Concentração em quantidade de matéria é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Substituindo os valores, 9,6 M1, Mzão 1, 95 e V, 0,5. Então, a concentração em quantidade de matéria do cloreto de magnésio é 0,2 mol por litro, ok? Bom, só que ele quer saber a do íon magnésio. Então, eu preciso, se ele está em meio aquoso, ele vai liberar íons. MgCl2, então, vai liberar Mg mais 2, mais 2Cl-. Como 1 mol, né, na relação aí que a gente tem, 1 mol de cloreto de magnésio produz 1 mol de íon magnésio, 0,2 mol vai produzir quanto? Então, 0,2 mol de íons magnésio. Bom, isso daí vai estar para 1 litro, então vai ser a mesma concentração, neste caso, que o cloreto de magnésio. Resposta alternativa C. Exercício número 5. Uma pessoa usou 34,2 de sacarose para adoçar seu cafezinho. O volume do cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. A concentração em quantidade de matéria da sacarose no cafezinho foi de... Então vamos aos dados do exercício. 34,2 gramas é a massa do soluto. O volume da solução de 50 ml que eu devo transformar para litros, então 0,05, não esqueçam, é só dividir por 1000. E vou calcular a massa molar da sacarose. 12 é a massa do carbono, vezes 12, que é o número de átomos que o carbono tem ali nessa fórmula, mais 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 22, que é a quantidade de hidrogênio, mais 16, que é a massa do oxigênio, vezes 11, que é a quantidade de oxigênio ali na fórmula. Então, 144 mais 22 mais 176, a massa molar da sacarose é igual a 342 gramas por mol. Vamos à resolução. Mais uma vez eu vou aplicar a fórmula da quantidade de matéria, da concentração em quantidade de matéria, substituindo aí os valores, 34,2 da massa do soluto, 342 é a massa molar do soluto,
vezes 0,05, que é o volume da solução. Então, a concentração em quantidade de matéria é igual a 2 mols por litro. Resposta alternativa D. 6. A concentração do cloreto de sódio na água do mar, é, em média, 2,95 gramas por litro. Assim sendo, a concentração em quantidade de matéria desse sal na água do mar é de aproximadamente... Bom, o que foi que o exercício nos forneceu aí de dados? A concentração comum, que é 2,95 gramas por litro, e a massa molar que nós vamos ter que calcular. Então, a massa molar vai ser 23, que é a massa atômica do sódio, mais 35,5, que é a massa atômica do cloro. Somando os dois aí, a massa molar do cloreto de sódio vai ser 58,5 gramas por mol. Então, vamos resolver. Neste caso, eu estou usando uma relação entre concentrações. A concentração em quantidade de matéria é igual à concentração em gramas por litro sobre a massa molar da substância, ou melhor, do soluto. Substituindo os valores, 2,95 é o valor da concentração em gramas por litro e 58,5 é o valor da massa molar do soluto. A concentração em quantidade de matéria vai ser 0,05 mol por litro. Alternativa A. Exercício número 7. A concentração em mol por litro de uma solução aquosa de etanol, C2H6O, de concentração igual a 4,6 gramas por litro é. E ele deu a massa molar do etanol, que é igual a 46 gramas por mol. A gente não precisa calcular. Então, o que é que o exercício nos forneceu de dados? A concentração comum em gramas por litro e a massa molar do soluto, 46 gramas por mol. Vamos usar a mesma relação, né? Concentração em quantidade de matéria é igual a concentração comum sobre massa molar do soluto. A concentração em quantidade de matéria vai ser, aí eu vou substituir os valores, C vale 4,6, M1 vale 46, a concentração em quantidade de matéria vai ser 0,1 mol por litro. A alternativa é. Exercício número 8. Uma massa de 40 gramas de NaOH são dissolvidos em 160 gramas de água. A porcentagem em massa de NaOH presente nessa solução é D. Então agora a gente já mudou um pouco. A gente está falando agora de porcentagem em massa, então a gente vai mexer agora com o título. Quais foram os dados que esse exercício nos forneceu? A massa do soluto, que é igual a 40 gramas. A massa do solvente, que é o M2, que é igual a 160 gramas. Então eu posso calcular a massa da solução, que vai ser M1 mais M2. Substituindo os valores, M1 por 40 e M2 por 160, a massa da solução é igual a 200 gramas. Vamos utilizar, então, a fórmula do título. Título é igual a massa do soluto sobre a massa da solução. Substituindo os valores, 40 dividido por 200, o título vale 0,2. Porém, ele quer a porcentagem em massa. Então, eu devo multiplicar por 100% esse valor. Então, a porcentagem em massa dessa solução é igual a 20%. Alternativa A. Item 9. Uma solução contém 15 gramas de sal dissolvido em certa quantidade de água. Sabendo que a solução tem 80% de solvente em massa, podemos afirmar que a massa da solução é de... Bom, vamos lá. Ele deu a massa do soluto, 15 gramas. Ele deu a porcentagem do solvente, 80%. Logo, né, a porcentagem do soluto é 20%. Ok? E aí nós vamos aplicar mais uma vez a fórmula do título. Título vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução. Então, eu devo tirar da porcentagem para poder substituir na fórmula, e eu vou substituir o do soluto, porque a gente está mexendo ali com M1. Se é M1, é do soluto. Então, o título tem que corresponder ao soluto. Então, 20% vai ser 0,2. 15 vai ser a massa do soluto, e a massa da solução é o que ele quer descobrir.
Massa da solução vai ser 15 dividido por 0,2. A massa da solução vai ser 75 gramas. Alternativa B. 10. As massas, respectivamente, de H2CO4 e H2O, que devem ser misturadas para preparar 1000 gramas da solução a 5% de H2C2O4 são. Bom, ele deu a massa da solução e ele deu a porcentagem em massa do soluto nessa solução. Então, a gente vai aplicar a fórmula do título mais uma vez. Título é massa do soluto sobre a massa da solução. Lembrando que quando a gente tem que colocar os dados na expressão, na fórmula, a gente deve tirar da porcentagem ali. Para tirar da porcentagem, a gente divide por 100. Então, o título vai valer 0,05, é igual a massa do soluto sobre 1000, que é a massa da solução. 1000 vezes 0,05 vai dar 50 gramas, é a massa do soluto. Só que ele quer também a massa do solvente. Então, a massa do solvente é igual à massa da solução menos a massa do soluto. Então, M2 vai valer 1000 menos 50, M2 vai ficar valendo 950 gramas. Então, a resposta, letra C. Exercício 11. O álcool hidratado usado como combustível tem densidade aproximada de 1 grama por mililitro e apresenta em média 3,7 em massa de água dissolvida em álcool puro. O número de mols do etanol em 1 litro dessa solução é de aproximadamente, e ele dá os dados aí, a massa do hidrogênio, que é igual a 1, a massa do carbono, que é igual a 12, e a massa do oxigênio, que é igual a 16. Então, o dado do exercício, ele deu o título em massa da água, que vale 3,7, mas ele deu todos os outros dados do álcool. Então, nós vamos encontrar o título em massa do álcool, que é diminuir 100% de 3,7. Então, o título em massa do álcool vale 96,3%. A densidade, 1 grama por mililitro. Aí a gente vai calcular a massa molar do álcool, do etanol. Então, 12 vezes 2, porque tem 2 átomos de carbono, mais 1 vezes 6, porque tem 6 átomos de hidrogênio, mais 16. Então, 24 mais 6 mais 16 igual a 46 gramas por mol. Vamos à resolução. Aqui, nesse caso, nós temos uma outra relação. A concentração em quantidade de matéria é igual ao título vezes densidade vezes 1000. Esse 1000, ele está aparecendo aqui porque a unidade da densidade está em mililitro. Toda vez que ele der a densidade e ela estiver em mililitro, nós devemos colocar o 1000 para fazer a transformação, uma vez que se ele está pedindo a concentração em quantidade de matéria, então ele quer em mol por litro, ok? E aí a gente ainda vai dividir pela massa molar. Bom, substituindo os valores, então eu devo tirar da porcentagem 96,3, é só dividir por 100, dá 0,963, vezes 1, que é o valor da densidade, vezes 1000, porque a densidade está em mililitros, dividido por 46. Essa continha aí vai dar 20,9 mol por litro. Então, ele quer saber o número de mols de etanol em 1 litro. O número de mols é aproximadamente 21 mols. Então, a gente tem aí a resposta alternativa C. Exercício 12. Em 200 ml de solução existem 10 gramas de soluto. Qual é o título da solução, sabendo-se que sua densidade é 1,02 gramas por mililitro? Vamos lá. Ele deu a massa, 10 gramas, ele deu o volume, 200 ml. Como aqui a gente tem a unidade da densidade em ml também, então eu vou deixar, não vou precisar transformar neste caso. Exatamente por conta da densidade. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter uma outra relação, ou a gente pode calcular separadamente. Concentração vai ser igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Neste caso, como ele não está exigindo a concentração comum ou em grama por litro, eu vou calcular em grama por mililitro. Então, vai ser a massa do soluto igual a 10, o volume da solução 200 ml.
Então, aí a gente encontra 0,05 gramas por ml. E aí a gente vai para a relação entre título, densidade e concentração. A concentração nesse caso, como a gente encontrou em grama por mililitro, a gente não precisa acrescentar o 1000 para mudar a unidade da densidade, ok? Então, substituindo os valores aí, nós vamos ter 0,05, que é a concentração, é igual ao título, vezes, e a densidade que vale 1,02. O título, então, vai ser 0,05 dividido por 1,02. O título vai ser igual a 0,049, ok? Como as alternativas estão todas com a porcentagem, então a gente vai multiplicar por 100 para encontrar a porcentagem massa aí nesse caso, que é 4,9%. Resposta alternativa A. Exercício 13. No rótulo de um frasco de ácido clorídrico encontram-se as seguintes informações. Título percentual em massa igual a 36,5%, densidade igual a 1,18 gramas por mililitro. Qual é a concentração e quantidade de matéria desse ácido? Bom, o exercício forneceu o título em massa, que é 36,5, a densidade, que é 1,18 gramas por mililitro, e, como ele quer a concentração em quantidade de matéria, a gente deve calcular a massa molar do HCl. Então, a massa do hidrogênio é 1, a massa do cloro 35,5, a massa de HCl vai ser 36,5 gramas por mol. Bom, a concentração em quantidade de matéria, então, vai ser título vezes densidade vezes 1000. Mais uma vez, apareceu 1000 ali, porque a densidade foi dada em mililitros, ok? Sobre a massa molar do soluto. Substituindo os valores, título eu devo tirar da porcentagem, ou seja, dividir por 100, dá 0,365 vezes 1,18, que é o valor da densidade, vezes 1000, para poder a gente fazer a transformação de mililitro para litro, sobre 36,5, que é a massa molar do HCl. Então, a concentração em quantidade de matéria vale 11,8 mol por litro. Resposta alternativa C. Exercício 14. Diluindo-se 200 ml de solução 5 mol por litro de ácido sulfúrico a 250 ml, qual será a concentração em quantidade de matéria final? Bom, a gente está mexendo agora com diluição. O que é que o exercício forneceu aí? Ele forneceu da solução inicial a concentração em quantidade de matéria, que foi 5 mol por litro, e o volume inicial, 200 ml. E da solução final, ele quer encontrar a concentração em quantidade de matéria final e ele deu o volume final, 250 ml. Vamos à resolução. Aí nós vamos aplicar a fórmula MI/VI é igual a MF vezes VF. Substituindo os valores, MI por 5, VI por 200, MF é o que ele quer saber, e VF 250. Lembrando que neste caso, se eu deixar o volume inicial em ml, eu devo deixar o volume final em ml também. Então, tem que deixar sempre na mesma unidade. 5 vezes 200 vai dar 1000, dividido por 250. A molaridade, a concentração em quantidade de matéria da solução final vai ser igual a 4 mols por litro. Resposta alternativa B. Exercício 15. Se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,20 mol por litro de KOH, iremos obter uma solução de concentração em quantidade de matéria igual a... Vamos lá. Ele forneceu para a solução inicial a concentração em quantidade de matéria, que vale 0,2 mol por litro, o volume inicial de 20 ml. Para a solução final, ele quer saber a concentração em quantidade de matéria da solução final e ele forneceu o volume de água, que a gente vai somar o volume inicial para encontrar o volume da solução final. Então, VF é igual a VI mais o volume da água, a gente substituindo os valores, VI vale 20, o V da água vale 80,
Então, o volume da solução final é igual a 100 ml. Mais uma vez, a gente vai aplicar a fórmula da diluição. MI vezes VI é igual a MF vezes VF. Substituindo os valores, MI por 0,2, VI por 20, VF por 100, e ele quer saber a concentração e quantidade de matéria da solução final. Bom, a gente vai ter então 0,2 vezes 20 igual a 4, dividido por 100, 0,04 mol por litro vai ser a concentração e quantidade de matéria da solução final. Resposta alternativa D. Exercício 16. Prepararam-se 100 ml de uma solução contendo 1 mol de KCl. Tomaram-se, então, 50 ml dessa solução e juntaram-se 450 ml de água. A concentração e quantidade de matéria da solução final será? Bom, primeiro a gente tem que calcular a concentração e quantidade de matéria da solução que eu chamei de A. Ele deu o volume, 100 ml, e eu devo transformar para litro neste caso. E ele deu o número de mols, ou a quantidade de matéria, que é igual a 1 mol. Ele quer exatamente saber da solução A qual é a concentração. Por quê? Porque essa concentração vai fazer parte da solução inicial. Vai fazer parte, ok? Para a solução inicial, ele deu que é 50 mililitros do volume inicial, e a gente vai calcular agora a concentração e quantidade de matéria, que eu chamei de solução A, mas que faz parte da solução inicial. Então vamos lá. Ele forneceu a concentração, ele forneceu o número de mols, ou a quantidade de matéria do soluto, e forneceu o volume. Substituindo, vai dar 1 dividido por 0,1. Neste caso, a concentração e quantidade de matéria vale 10 mol por litro, ou seja, vai ser a concentração da solução inicial. Para a solução final, ele quer descobrir a concentração e quantidade de matéria da solução final, e ele deu o volume inicial, que é de 50, e o volume da água, que é 450 ml. Então, o volume da solução final vai ser o volume inicial mais o volume da água. Lembrando que esses 50 ml significam uma alíquota que foi retirada que ele preparou da solução A. Ele não botou as 100 ml todos, ele pegou uma parte. Se ele pegou uma parte, a gente chama de alíquota. Então, o VF aqui, substituindo os valores, vai ser igual a 500 ml. Então, vamos aplicar a fórmula da diluição. Concentração e quantidade de matéria da solução inicial vezes o volume da solução inicial é igual a concentração e quantidade de matéria da solução final vezes o volume final. Substituindo, MI é igual a 10, VI igual a 50, MF igual a 500, VF é igual a 500, MF é o que ele quer descobrir. A concentração em quantidade de matéria da solução final vai ser 500 dividido por 500, 1 mol por litro. Lembrando que a concentração final da solução final vai ser sempre menor que vai ser sempre um valor menor que a concentração em quantidade de matéria da solução inicial, ok? Então, resposta alternativa D. 17. Quantos mililitros de água devem ser adicionados a 400 ml de uma solução 3 mol por litro de ácido nítrico para fornecer uma solução que é 2 mol por litro desse ácido? Percebam que fez uma diluição e ele saiu lá de 3 mol por litro para 2, então a gente vai diminuir essa concentração na solução final, ok? Dados do exercício. Para a solução inicial, ele disse que a concentração em quantidade de matéria da solução inicial é igual a 3 mol por litro e que o volume da solução inicial é 400 ml. A solução final, ele deu que a concentração em quantidade de matéria da solução final é igual a 2 mols por litro e o volume da solução final vai ser o volume da solução inicial mais o volume da água. Então, vai ser 400 mais o volume da água.
E eu vou substituir agora na fórmula da diluição. MI vale 3, VI vale 400, MF vale 2 e VF vai ser 400 mais o volume da água. Então, vai ser 1.200 igual a 2 vezes 400, 800, 2 vezes o volume da água vai ser 2 volumes de água. Então, o volume da água vai ser igual a 400 dividido por 2, o volume da água vai ser 200 ml. Resposta alternativa B. Bom, o exercício não pediu, mas caso ele pedisse o volume final da solução, é só jogar na fórmula VF é igual a VI mais o volume da água, então vai ficar, neste caso, 400 mais 200, o volume final vai ser igual a 600 ml. Bom, exercício número 18. Que volume de ácido clorídrico, 0,25 mol por litro, poderemos obter pela diluição de 50 ml de solução de HCl de densidade 1,185 gramas por ml e que apresenta 36,5% de HCl em massa? Vamos lá. Dados. Solução inicial, ele deu o título, que a gente deve dividir por 100 para encontrar o valor, fora da porcentagem, 0,365. A densidade da solução inicial, que vai ser 1,185 gramas por ml, lembrando aí, se a densidade está em ml, a gente deve multiplicar por 1000, porque se ele quiser, a concentração em quantidade de matéria vai ser sempre em mol por litro. E aí a gente vai calcular a massa do HCl, a massa molar do HCl, que vai ser 1 mais 35,5 igual a 36,5 gramas por mol. A gente já calculou nos exercícios anteriores aí. E ele ainda deu o volume da solução inicial. Para a solução final, ele deu a concentração em quantidade de matéria da solução final, que vale 0,25 mols por litro, e ele quer saber o volume final dessa solução, ok? Então, a gente vai aplicar a fórmula da relação MI vezes massa molar do soluto é igual ao título vezes a densidade, vezes 1000. Mais uma vez, está multiplicado por 1000 porque ele quer a concentração em quantidade de matéria, que é em mol por litro, e a densidade foi dada em mililitros. Substituindo os valores, MI, que é o que ele quer saber, 36,5 é a massa molar, o título vale 0,365, a densidade 1,185 vezes o 1000. Então, vai dar 432,525 dividido por 36,5. A concentração da solução inicial vale 11,85 mols por litro. Agora que a gente vai fazer a diluição, porque agora é que a gente tem 3 dos 4 dados aí. A gente tem a concentração inicial, que é 11,85, o volume inicial, que é igual a 50, e a concentração da solução final, que é 0,25. E ele quer saber o volume da solução final. Então, vai ser 592,5 dividido por 0,25. O volume da solução final vai ser 2.377 mililitros. Mas as alternativas não estão em mililitros. Então, ao dividir por 1000, a gente vai obter 2,37 litros. Resposta alternativa A. Item 19, nosso último exercício. Qual é a massa de sulfato de sódio em gramas necessária para preparar 100 ml de uma solução 3,5 mol por litro? Então, essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta. Qual é o volume de água em ml necessário para diluir 10 ml dessa solução, transformando-a em 1,75 mol por litro? Vamos lá. Ele quer a massa, do soluto. Ele deu o volume, nesse caso eu devo transformar para litros, então 100 ml, a gente vai transformar para litros, vai ser 0,1, que a gente divide por 1000. A concentração em quantidade de matéria que ele também deu foi 3,5 mol por litro. Então, eu devo calcular a massa molar do sulfato de sódio. Bom, o sódio vale 23, eu tenho que multiplicar por 2, porque tem um 2 ali, 2 átomos,
mais 32, que é a massa do enxofre, mais 16 vezes 4. 16 é a massa do oxigênio e 4 é a quantidade de átomos de oxigênio que nós temos na fórmula. 46 mais 32 mais 64, 142 gramas por mol vai ser a massa molar do sulfato de sódio. Vamos à resolução. Então, primeiro a gente vai resolver a concentração e quantidade de matéria. Com a fórmula, né, da concentração e quantidade de matéria, porque o que ele quer saber é a massa do soluto. Então, substituindo os valores, concentração e quantidade de matéria vale 3,5, a massa do soluto é o que ele quer saber, 142 é a massa molar do soluto, vezes 0,1, que é o volume em litros da solução. A massa, então, do soluto vai ser 49,7 gramas. Bom, essa foi para a primeira pergunta. Para a segunda pergunta, nós vamos, né, neste caso, fazer uma diluição. E ele não vai pegar os 100 ml, ele vai pegar só uma parte, ou seja, ele só vai pegar uma alíquota de 10 ml. Então, 3,5 vai ser a concentração e quantidade de matéria da solução inicial, vezes os 10 ml, que é igual à concentração em quantidade de matéria da solução final, 1,75, que multiplica o volume final. O volume final, nesse caso, vai ser o volume inicial mais o volume de água, que é o que ele quer saber. Então, vai dar 35 é igual a 1,75 vezes 10 dá 17,5, e 1,75 vezes o volume da água vai ser 1,75 volume da água. Então, o volume da água vai ser igual a 10 ml. Resposta alternativa B. Bom, pessoal, então é isso. Obrigada e até a próxima!